Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, onde eu crio pontes entre os filmes e as animações e os valores do Reino de Deus. E hoje eu trago um clássico dos anos 90, uma obra-prima do Steven Spielberg que eu assisti muitas vezes na minha infância na sessão da tarde, estrelada pelo Robin Williams. Eu tô falando de Hook, A Volta do Capitão Gancho, de 1991. Caro Peter, sua presença é necessária a pedido de seus filhos. Minhas sinceras lembranças. James Gancho. Capitão. Só de eu falar desse filme já merece um like, não é mesmo? Fala sério. Então clica aí no curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa o sininho ativado para você ser notificado sempre que sai um vídeo novo por aqui. E bora criar pontes com o melhor filme já feito sobre Peter Pan. Essa não é a história clássica do Peter Pan. Na realidade, o filme começa com um teatro escolar em que se encena a história clássica do Peter Pan. E ao longo do filme a gente descobre que a Wendy já é uma senhora de idade que fez uma grande fortuna com a sua história, o seu livro infantil, conhecido como Peter Pan. Ela também é muito respeitada pelo seu grande investimento em casas que acolhem órfãos e crianças perdidas. O Peter, que é o personagem do Robin Williams, está assistindo esse teatro escolar da sua filha ao lado do filho mais velho e da sua esposa, enquanto ele fala o tempo todo no seu celular sobre trabalho. E aí ele promete para o seu filho que ele vai assistir o seu jogo de beisebol depois de uma viagem de trabalho recém-marcada. O curioso é que o pai morre de medo de voar e acaba se atrasando, perdendo o jogo do filho e quebrando a sua promessa. O relacionamento dele com os filhos é bem conturbado, principalmente pela tamanha importância que ele dá para o seu trabalho e a pouca importância que ele dá por passar tempo com seus filhos. Seus filhos amam você, querem brincar com você. Quanto tempo acha que isso vai durar? Logo Jack não vai mais querer que vá aos jogos dele. Temos alguns anos especiais com os nossos filhos. Agora são eles que nos querem por perto. Depois vai correr atrás deles querendo atenção. É tão rápido, Peter. Só alguns anos. E acabou. Eu não consigo evitar de pensar em como essa cena reflete a realidade de tantas famílias. Quando que os pais vão entender que o que os filhos mais precisam é da presença deles? É como a Moira diz, vai chegar um tempo em que os seus filhos não vão mais te querer por perto. E o tempo, passa depressa, então aproveita o hoje, esteja presente, faça a diferença na vida deles já. Porque num piscar de olhos eles vão ter crescido e tomado seus próprios caminhos. Após voltarem de um encontro em homenagem ao Wendy, descobrem que os seus filhos foram sequestrados por ninguém menos que Hook, o Capitão Gancho. E aí o Peter começa a descobrir que ele realmente é o Peter Pan. Acontece que toda a sua memória dessa época foi perdida, mas com a aparição da Sininho, ou ele estava ficando louco, ou aquilo tudo era verdade mesmo. Ah não. Agora aconteceu. Eu tô tendo um colapso nervoso. Quando aceita ser levado de volta à Terra do Nunca, ele é capturado por piratas e levado até a presença de James Gancho, que se arvora de ter capturado os filhos de Peter Pan. Ele estava tentando trazer o Pan de volta à Terra do Nunca para terminar uma guerra que havia começado muitos anos atrás, mas a verdade é que o Peter já não lembra de nada disso e já nem era mais a mesma pessoa que um dia ele foi. Ele tenta salvar os filhos, mas ele já não sabe mais voar e morre de medo de altura, então ele não consegue e ele só não perde tudo ali mesmo porque a Sininho propõe para o Gancho que ele espere 3 dias para que ela traga o verdadeiro Peter Pan de volta à tona. E aí o Pan transita pela Terra do Nunca a fim de voltar a ser quem ele era. Ele passa por uma espécie de treinamento para se lembrar como é ser criança e nisso ele precisa aprender de novo a se arriscar, a se divertir e a imaginar. Todas lições extremamente importantes no reino de Deus. Eu podia ter dito que ele não consegue fazer essas coisas, ele nem consegue brincar mais. O Gancho está com os filhos dele e nós temos 3 dias. 3 dias para deixá-lo pronto para lutar. O próprio Jesus nos diz que se nós não formos como crianças, não poderemos entrar no reino dos céus. É por isso que nós também precisamos reaprender a nos arriscar, orando e falando de Jesus para as pessoas, a nos divertir, dando as palavras de conhecimento para elas que Deus traz para o nosso coração e a imaginar. Está fazendo? Fazendo o quê?
usando a sua imaginação, Peter. Aliás, a imaginação é uma das coisas mais fantásticas que Deus nos deu. E muitas vezes a gente a desconsidera completamente, mas ela é uma das principais formas de Deus se comunicar conosco e também é uma forma da gente trazer à tona realidades que são invisíveis ou que sequer existem ainda. Pan, aos poucos, vai voltando a ser como criança e segue num plano de roubar o gancho do capitão, mas aí ele se depara com um jogo de beisebol todo armado para o seu filho e fica extremamente frustrado ao perceber que ele não estava sendo um pai presente. Então, antes de eu avançar mais na história, deixa eu recapitular tudo que a gente viu até agora pela ótica dos filhos. Quando Peter falha em salvar os seus filhos no barco, eles ficam tristes, especialmente o garoto, que sente como se o pai nem tivesse se esforçado por ele. Quem não pôde salvar você, Jack? Ele não quis, ele nem tentou, ele tava lá, nós estávamos lá, ele nem tentou. Ele vai abrindo sua mente para as mentiras do James Gancho, que vai convencendo o garoto de que o seu lar é ali, com ele. E essa ia ser a maior vingança do Gancho contra o Pan, fazer o seu próprio filho se virar contra o pai. O garoto não percebe que está sendo manipulado e vai guardando cada vez mais amargura contra o pai e aceitando ser cuidado pelo Gancho. Afinal, é ele quem estava presente. Por sempre fazer promessas e não cumprir. Por nunca fazer nada comigo. Por um pai que nunca esteve presente, Jack. Em um desses momentos temos uma cena super interessante no Museu dos Relógios. O garoto tá lá junto com o Gancho, despejando toda a sua fúria no relógio do pai e nos outros relógios em volta, pensando em como o pai não veio ao seu encontro, mas é a resposta do Gancho que me admira nessa cena. Ele vai tentar. E a pergunta será: quando a hora chegar, você vai querer ser salvo? E cara, como isso é comum de acontecer. Muitas pessoas julgam que se Deus é nosso pai, então ele é um péssimo pai. Porque ele não fez nada para impedir que isso me acontecesse? Ele não se importa comigo? Ele nunca me deixou fazer o que eu queria? E pra que se ele nem estava presente? Ele nunca cumpre essas promessas. Ele não vai voltar para me salvar. Mas até o diabo sabe que ele vai. E ele nem tenta esconder isso. Pelo contrário, ele usa disso no meio de todas essas mentiras e confusões para dizer o que ele diz. Agora é hora de você ser tudo o que quiser ser. Esqueça a sua casa, aquele lugar de promessas não cumpridas. Ah, ele virá. Mas quando ele vier, você vai querer ser salvo? Você vai querer? Ou vai estar afundado em fazer todas as suas vontades que só te afundam cada vez mais? E assim a gente chega mais uma vez na cena do beisebol. E eu pergunto especialmente para os pais e mães que estão assistindo esse vídeo: vocês são presentes na vida dos seus filhos? Porque sempre vai ter alguém presente. E se não for você, quem é essa pessoa? Muitas vezes são más influências. Pessoas que aos poucos vão ganhando a admiração deles, como youtubers, streamers, colegas da escola. Essas pessoas vão ganhando o direito de serem ouvidas por eles, porque elas estão lá com eles. Mas e você? Onde você tá? Então não se admire se, nesse caso, seus filhos começarem a ficar cada vez mais parecidos com essas pessoas e não com você. Esse é o meu garoto! Você conseguiu, meu filho! Mas voltando para a história, o Pan volta para o seu esconderijo secreto e finalmente relembra quem ele era e como ele chegou ali na Terra do Nunca pela primeira vez e tudo aquilo que ele sentia na época, o abandono da sua família por achar que ele havia morrido ou sido sequestrado ou alguma coisa assim. Mas ele se lembra também que aceitou crescer e abandonar a Terra do Nunca quando ele se apaixonou e decidiu ser pai. Os filhos são um presente de Deus e certamente eles vão fazer você se sentir um pouquinho mais como Deus se sente quando ele olha para nós. Esse é o seu pensamento mais feliz, os seus filhos. E é isso que faz ele voar. E finalmente ele está pronto para confrontar o Gancho e assim ele segue para o seu navio. Eu sei porque voltei. Eu sou seu pai. Eu sei porque eu cresci. Eu queria ser pai.
Mas lá ele se depara com seu filho à imagem do James Gancho. Tá vendo? Não tá presente, o filho fica parecido com a imagem de quem tá. Jack, me dá a mão, vamos pra casa. Eu estou em casa. Muito bom. Está vendo, Peter? Ele é meu filho e ele me ama muito. E eu estou preparado para lutar muito por ele. Mas ele não desiste do seu filho, porque ele o ama e luta contra todos os piratas da Terra do Nunca, a fim de que o seu filho se lembre de quem é o seu pai de verdade. E Jesus fez exatamente a mesma coisa por nós, lutando até o fim para que nos lembremos que somos filhos de Deus e não do diabo e das suas mentiras. Quando o menino finalmente cai em si e percebe o quanto ele tinha por ter um pai que o amava e lutava por ele, e ele abandona suas vestes de pirata e pede para voltar para casa. Pai. Eu quero ir pra casa. Como cada um de nós um dia fez, nos desvestindo da velha roupa do pecado e pedindo para voltar para casa do Pai. O Peter tem um último confronto agora com o Gancho, que o ataca com a sua espada e com mentiras, mas o Pan não se deixa enganar porque agora ele sabe quem ele é. Sabe que não é realmente Peter Pan, não sabe? Isso é só um sonho e quando acordar será apenas Peter Bunning, um homem frio e egoísta que bebe demais, que está obcecado pelo sucesso e foge e se esconde de sua mulher e filhos. Então também não se deixe enganar quando o inimigo vier te atacando, te acusando, te chamando pelos seus pecados. Tudo isso foi destruído na cruz. Ele te salvou e te perdoou de todos os seus pecados, não de alguns deles. E é por isso que você é livre para ser tudo aquilo que ele te fez para ser. No fim, o Gancho é destruído diante da verdade. Ele é um medroso, ele morre de medo porque ele sabe que o seu tempo está se esgotando. E bom, essa também é a verdade sobre o vilão da nossa história. Ele também sabe muito bem o fim que vai ter. Eu acho que não. Eu acho que o Capitão Gancho tem medo do tempo se esgotando. O Pan deixa o seu legado com um dos garotos perdidos e volta para casa com seus filhos, aprendendo que não tem nada, nem mesmo o trabalho, que seja tão importante quanto passar tempo com seus filhos. Eu quero terminar dizendo duas coisas. A primeira é que a maior de todas as aventuras já começa nessa vida e pode ser vivida por todos que acreditam. Então, suas aventuras acabaram. Ah, não. Viver. Viver vai ser a aventura mais fantástica. E a segunda é: não tenha medo se você percebe que você se afastou do caminho. Apenas volte para casa, porque a janela está aberta para você, esperando que você volte. O que foi que eu falei sobre essa janela pro senhor? Sempre deixa aberta! Essas foram as pontes com Hook, a volta do Capitão Gancho. Você já conhecia esse clássico? Esse é um pouquinho mais difícil de achar por aí, mas você consegue alugá-lo por menos de R$10 no Amazon Prime. Não se esquece de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais, de compartilhar o vídeo com seus amigos pra gente atingir os 1000 inscritos e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.